Gente, hoje nós daremos início ao primeiro conteúdo do caderno 3 do bienal, que dá prosseguimento às funções inorgânicas, né? Como a gente já havia conversado durante as aulas, nós estudaremos nesse terceiro bimestre as 3 funções que faltam, né? Bases, sais e óxidos. E começaremos com os cálculos químicos, tá? Hoje a gente vai ver o capítulo de bases, que também são chamadas de hidróxidos, e vocês vão ver que é um conteúdo bem mais curto do que o conteúdo de ácido. E como vocês já aprenderam a parte de ácido, já têm uma noção boa, vai ficar bem mais simples de entender essa função. Bom, vamos lá. Lembrando da teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius para os ácidos dizia que um ácido, em presença de água, libera como único cátion exclusivamente H+. E no caso da base não muda muita coisa. Na verdade, a base, quando está em presença de água, né, em solução, se dissocia, liberando como único ânion o íon OH-, que é chamado de hidroxila. Por isso, o nome das bases também pode ser hidróxido. A fórmula geral de uma base é XOH, em que X normalmente é um metal, tá? Existem alguns casos em que esse X pode ser um cátion que não tem metais, tá? Isso a gente vai ver também. Esse XOH e OH se dissocia através da água, formando o cátion X+, e o ânion OH-. Nomenclatura. Simplesmente hidróxido de, nome do elemento referente ao cátion, tá? Com uma pequena observação, né, um plus aí com relação à apostila. Quando nós tivermos metais de inox variável, e aí vocês lembrem daquela aula extra que eu dei de inox, né, para ajudar a compreensão de vocês, inox mais alto, a gente sabe que a terminação é ico. Inox mais baixo, a terminação é oso. Então, só vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês. Opa! Seguinte, o FeOH2 tem o ferro de inox mais baixo, ou seja, o ferro de inox mais 2. Então, o nome dele será hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. O FeOH3 tem o ferro de inox mais 3, inox do ferro mais alto. Então, será hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, tá bom? Continuando. Classificação. Aqui, a classificação com relação ao número de hidroxilas é bem mais fácil se comparado com o número de hidrogênios ionizáveis lá nos ácidos. Por quê? Todas as hidroxilas serão ionizáveis. Então, se uma base tem uma hidroxila, ela é uma monobase. Se ela tem 2 hidroxilas, é uma dibase e assim por diante. Com relação à solubilidade, as bases solúveis são aquelas de metais alcalinos, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Todos esses estão na família dos metais alcalinos terrosos. E aquela base diferente que eu comentei com vocês, que é a base que não tem metal, que é o hidróxido de amônio, NH4OH. Todas as outras são insolúveis, ou seja, a água não dissolve. Dando prosseguimento, força. As bases fortes são
todas as de metais alcalinos, cálcio, estrôncio, bário e rádio, ou seja, aquelas que são solúveis. Com exceção do hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, o NH4OH, ele tem uma força moderada e todas as outras são bases fracas. Falando dos indicadores, que a gente também falou lá nos ácidos. O papel de tornassol, ele em presença de soluções ácidas fica rosa ou vermelho e em presença de bases fica azul. A fenolftaleína, ela é um indicador que em bases fica vermelho, em ácidos e neutros incolor. O alaranjado de metila em ácido fica vermelho e em base fica amarelo. E o azul de bromotimol ou azul de timol fica em presença de ácidos amarelo, em presença de bases azul. Como nesse esquema temos a exemplificação do papel de tornassol. Ele é uma fitinha amarela e em presença de ácido, olha aí no limão, ele fica rosa ou próximo do vermelho. E no sabão, que é uma base, ele fica azul, tá? Gente, como eu falei com vocês, esse conteúdo, ele é bem mais tranquilo, mais simples e curtinho. Deixarei disponível para que vocês coloquem as respostas referentes aos exercícios do Em Classe, tá? Aqui temos 3 exercícios e aqui mais alguns. 9 exercícios e eles têm comparações também com os ácidos, tá? Então isso vai ser muito bom para o treinamento de vocês, tá bom? Como eu já havia mencionado, eu vou tentar fazer, né, um vídeo de experimento e um experimento ao vivo com vocês sobre substâncias ácidas e básicas. Eu acho que vai ficar bem legal e mais dinâmico pra gente, tá bom? Então é isso e nos vemos na semana que vem.